O ser humano é extraordinário e todo dia vai a um lugar surpreendente, o lugar do outro. Aqui no Sicredi, nós investimos em tecnologia de ponta, mas investimos em simpatia de ponta também. Porque tratar as pessoas com carinho nunca será obsoleto. Sicredi é ter com quem contar. Olá, bom dia! Seja muito bem-vinda ao 18º episódio do OuseCast. Eu sou Luana Ferreira, fundadora da Escola de Negócios Ouse Mulher Treinamentos e host do OuseCast, um podcast feito para mulheres empreendedoras. E hoje com um tema muito importante, maternidade atípica e o empreendedorismo feminino. A escolha desse tema foi por se tratar de um tema que envolve muita sensibilidade, muito amor, algumas dúvidas, alguns sentimentos que precisam de acolhimento. E hoje nós teremos duas convidadas que são mães atípicas, que são empresárias e vão trazer para nós toda a sua vivência, sua experiência para compartilhar conosco sobre esse tema tão importante. Antes de conhecermos essas duas maravilhosas, quero apresentar para vocês mais uma vez o nosso patrocinador que está conosco nessa temporada. É o Sicredi. Você pode contar com o Sicredi para cuidar muito bem do seu dinheiro e, melhor ainda, de você. Por isso, além de contar com cartões de crédito, seguro, consórcios, investimentos e muito mais, você tem atendimento humano sempre próximo. O Sicredi é uma cooperativa de crédito com mais de 120 anos e tem milhares de agências espalhadas por todo o Brasil, inclusive aqui na nossa região do Alto Tietê. Faça como eu e seja uma associada. Você pode visitar a agência do Sicredi em Suzano, na Rua General Francisco Glicério, e abrir a sua conta, ou se preferir, pelo site do sicredi.com.br. Sicredi é ter com quem contar. E agora vamos conhecer as nossas convidadas. Ela que é cirurgiã dentista há quase 11 anos, especialista em odontia, reabilitação oral, prótese, implantes e harmonização orofacial. É CEO e fundadora da clínica que leva também o seu nome, onde atua ao lado de seu esposo Disseu, protético há mais de 32 anos, e juntos oferecem um atendimento completo e humanizado. Casada há mais de 16 anos, é mãe da Lavínia, de 12 anos, e do Arthur, de 7 anos, que é autista. É apaixonada por odontologia, pela família, por cozinhar, estar sempre entre amigos e os seus pets, incluindo um cavalo. Ela é reconhecida pelo cuidado, elegância e dedicação à transformação de sorrisos. Ela acredita que cada sorriso que cuida é o testemunho de sua dedicação à odontologia de excelência. Vamos receber a doutora Mônica Dallagnol. Muito bom dia, Mônica. Bom dia. Nossa, quanta honra estar aqui. Muito obrigada. Me sinto privilegiada. Muito obrigada. Né? E fico nervosa porque né, a gente sai do nosso mundinho ali e vim para cá, né? Mesmo como a Luana falou, você está na internet, mas é diferente, né? Sim. E vamos convidar a nossa segunda convidada. Ela é médica, pediatra, especialista em autismo, mamãe de 3 meninos, sendo o Bernardo autista nível 1. Nós vamos conhecer também e dar bom dia para a doutora Tamires Gonçalves. Bom dia, doutora. Sejam muito bem-vindas. Eu quero começar agradecendo muito vocês. Eu sempre digo que o tempo é o melhor presente que a gente dá para alguém, né? E vocês tiraram aí um tempo da agenda de vocês, que é super corrida, para a gente alinhar essas mulheres. Foi difícil, então vocês valorizem, né? Eu tenho certeza que vai ser um episódio marcado por muitas emoções. A gente já estava conversando aqui nos bastidores e é um episódio que vai ser do nosso coração, principalmente do coração delas, para o coração de vocês. Então, fiquem com a gente aqui até o final, porque eu tenho certeza que vocês vão se emocionar e vão querer compartilhar muito esse episódio. Eu queria começar esse bate-papo conhecendo um pouquinho de vocês, de como que vocês iniciaram a jornada empreendedora de vocês e até chegar, né, ao diagnóstico ali, a maternidade atípica. Como que isso transformou a vida pessoal e profissional de vocês? Eu vim de uma família de comerciantes, meu pai e minha mãe
Tem comércio aqui em Suzano há muitos anos. E eu falei, bom, vou mudar um pouco o rumo da história e vou para medicina. E fui para medicina, não sabia ao certo o que eu queria ser, né? Quando a gente entra, a pessoa fala, o que você quer ser? Eu falei, meu Deus, não sei o que eu quero ser. E pensei aí em medicina legal, ginecologia, né? Até que veio o Valentim, que eu engravidei do Tim. Eu estava no 5º ano de faculdade e eu me descobri. Falei, bom, já sei o que eu quero ser agora, né? Assim que eu me formei, eu fui para pediatria. Eu fiz pós-graduação em pediatria. Terminei a faculdade em junho, em julho eu já estava matriculada na pós, porque tinha muita certeza do que eu queria. E dali para frente eu vivo no mundo da pediatria, né? Tanto na minha casa, né? Depois veio o Bernardinho, depois veio o Dorinho, e ali eu fiquei e estou, né? Quando eu achava que a minha vida estava profissional, falo, bom, agora eu já sei o que eu quero, veio o Bernardo. Quando eu engravidei do B, eu estava num período assim, né, trabalhava bastante, fazia PS em pediatria, fazia ambulatório de pediatria, engravidei do B, Bezinho nasceu, e eu falei, meu Deus, né, tudo bem, tá tudo certo, e eu dei de cara com uma criança totalmente diferente, né, do que a minha primeira maternidade com o Valentim. E isso eu tô falando em 2017, né? 2018, que foi quando ele começou a crescer, a gente nem se falava, né? De autismo, se falava muito pouco, né? Naquela época. Só que eu sabia que ele era diferente. E logo em seguida viemos a pandemia, 2020, e eu, com aquela criança que chorava muito, né? Procurei procurei colegas médicos, porque era fora do normal, fora do comum, assim. Tudo bem, bebê chora, tal, mas eu achava fora do normal. E me deparei com um diagnóstico, né, de autismo. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu médica formada, né, tava no final da minha pós, e eu não sabia nada do tema. Falei, meu Deus, não sei nada. Como é que eu vou ajudar essa criança? Como é que eu vou, não sei nada. E agora? Eu vou estudar. Eu sempre fui muito estudiosa e resolvi fazer uma outra pós-graduação em autismo para ajudar o meu filho. Na época, eu não tinha a intenção de trabalhar com isso, de empreender em cima, né, do autismo. E fui estudar para ajudar meu filho. Depois veio pandemia, apliquei ABA no meu filho, que a minha especialização incluía a aplicação do ABA. E, sem querer, fui sendo colocada para atender os pacientes com autismo. Eu, no começo, mal falava, assim, que meu filho era, porque ninguém sabia ao certo que era o diagnóstico, então eu comentava muito pouco, mas aí, de boca a boca, uma mãe ia me indicando para outra e para outra. E, meu Deus, ela ela trata, ela indica, ela encaminha, e o filho dela é autista. Então, eu acabei ficando nesse mundo, né? Tanto na parte profissional quanto na parte pessoal, porque o Bernardinho veio para ensinar a gente muitas coisas, né? Que nem sempre a maternidade é do jeito que a gente prevê, né? E depois aí veio a cerejinha do bolo, que foi o Teodoro, né? Meu terceiro filho. E se deixasse eu teria mais, né? Mas graças a Deus meu marido operou, tá bom, pessoal? Não vou ter mais, eu não fico, cadê a menina? Não tem, tá? Que o meu marido operou. Mas foi assim que eu entrei nesse mundo aí de pediatria, autismo. Então eu falo, eu sou 24 horas mãe, pediatra, especialista em TEA, a gente vai vivendo 100% do tempo dentro disso daí. Sensacional. E você, Mônica? Bom, eu sou cirurgia dentista. Eu vim de Joinville, Santa Catarina, para cá, para fazer odontologia. Vim para cá sem perspectiva de fazer, assim. Falei, tive um primeiro casamento e agora estou há quase 16 anos no meu segundo casamento, né? E no final da faculdade, eu tive a Lavínia, hoje com 12 anos, né? No último ano.
E passaram-se 4 anos, eu já saí da faculdade trabalhando, sou protética na minha primeira formação, então sempre trabalhei com odontologia. Na verdade, a odontologia para mim, a minha profissão, ela está na minha mente desde os meus 5 anos, que foi uma cirurgia dentista que me fez perder o medo de agulha. E aquilo, assim, marcou tanto na minha vida que eu falei, eu quero ser isso, e na minha família não tem ninguém da área da saúde e ninguém que tenha um curso superior, né? Então, batalhei com tudo para conseguir isso. Eu falo que é uma paixão muito grande que eu tenho em poder ter feito, em poder estar transformando a vida das pessoas. Então, aí, quando eu já tinha Lavínia, já estava formada, já estava trabalhando, veio o Arthur, né? O Arthur, ele tem hoje 7 anos, Lavínia tinha 4, e eu tive o diagnóstico dele com 1 ano e 8 meses. Um bebê. E eu falo hoje o que para mim é muito diferente, né, do que como a doutora Tamires falou, o bebê dela chorava muito. O meu não chorava. O meu não fazia nada. Não falava, não chorava, andava, engatinhava. Mas o Arthur operou o coração com 7 meses de idade, antes do aninho. E com 1 ano eu comecei a notar essa diferença nele, né? E a mãe, o coração de mãe, ele sabe, assim, ele tem, assim, aquele feeling, sabe? Não tem, Ele nunca erra. ele nunca erra. E graças a Deus a minha família, o meu marido, ele sempre tá junto comigo, e ele nenhuma vez ele falou assim, calma, espera, isso é normal. Ele só falava assim, ó, se você acha que tem que ir atrás, vai. Que bom. Né? Então, assim, isso é uma parte que a gente vai falar mais pra frente, que é muito importante, né? Que é sobre o relacionamento dentro de casa, sobre isso. E então, o Arthur, a minha parte, a odontologia, ela não tem nada a ver com ali o autismo, né? Porque eu não sou odontopediatra, não atendo crianças, até a minha criança menor, é 12 anos, de 12 anos para cima, eu encaminho, tá? Então, porque eu falo assim, tudo que a gente não domina ou que a gente não quer dominar, a gente encaminha. Quando eu tive o diagnóstico, eu também estava literalmente assim, no beco sem saída, porque eu não sabia nada, porque a gente só vive, não é porque a gente é da área da saúde que a gente também tem que saber tudo. A gente não sabe tudo, muito pelo contrário, a gente estuda muita coisa, né? Então, e ter o diagnóstico para mim foi eu falei, o que eu vou fazer agora? E você pesquisava na internet, você não tinha nada, isso foi o diagnóstico dele, foi antes da pandemia, então eu tive um diagnóstico dele, já logo veio uma pandemia. Quando eu comecei, assim, a entrar no prumo, veio a pandemia. Então, assim, aí o que acontece? A minha parte, eu tive que adaptar toda a minha parte, doutora Mônica, dentista, porque eu era meu amor, minha paixão, porque eu não me via, não sendo dentista. Foi meu sonho, era o sonho da minha vida isso. Mas que bom, né, que você conseguiu organizar, né, a sua vida, né, mesmo com a maternidade atípica ali, com todas, né, as particularidades, né, as terapias. E eu acho que esse baque vem para todo mundo, né? Sim, E é bom manter, né, essa individualidade, esse lado pessoal, porque, né, você, às vezes, a profissão é o que vai sustentar você. Exatamente. Né, o lado mulher, né? Pra se sentir viva, né? E aí eu falo assim, poxa, eu usei, né, uso a odontologia, pô, o que eu posso agregar para as pessoas hoje, né, na minha rede social? Eu acabo assim, eu sempre falo, isso não veio para mim à toa. Não sabe? Isso mesmo. Eu acredito muito em Deus e assim, e eu falo, não, isso não veio, eu preciso fazer, eu ainda tenho coisas para fazer com isso, que eu sei. Mas só que o compartilhar isso, então hoje eu compartilho a minha vivência como mãe atípica, né, ali, e eu achava que era uma mãe típica e atípica, mas não, hoje eu tenho o diagnóstico que eu não sou, nunca fui uma mãe típica. Eu sempre fui uma mãe atípica, né? Depois, mais pra frente, eu falo um pouquinho disso. Mas o que acontece? A odontologia, ela me deu uma abertura para mim conseguir falar um pouco, prender a atenção das pessoas e também compartilhar minha vida com o Arthur, né? E trazer
um pouco do que eu vivo para conseguir dar um conforto para as mães. Então, hoje, eu falo, eu compartilho muito disso, e o diagnóstico, para mim, foi muito difícil nessa parte de você ter um direcionamento. E falando um pouco disso na rede social, você começou, muita gente me ajudou, muita gente me direcionou, Sim. e eu falo isso hoje, eu acabo compartilhando isso também na rede social, um pouco do que eu É vi. incrível como a gente percebe, assim, que nada é por acaso e tudo Sim. vai ter um propósito, É isso porque mesmo. ouvindo vocês falarem, por mais que você não trabalhe diretamente com autismo, que é o caso da doutora, mas você hoje, através do seu trabalho, também consegue levar a mensagem. E a doutora vive isso, né, integralmente também. Talvez você teria seguido outros rumos da medicina, Sim, com mas o seu certeza. propósito era estar ali. Então, a Exatamente. vida sempre se encaminha de encaixar a gente onde a gente precisa estar, né? E aí você pegar aquilo, aquela tua vivência, e às vezes uma coisa mínima serve de conforto para aquela pessoa, aquela mãe Sim, que está vivendo aquilo, E e para ela fica outras se sem. inspirar, né? E Olha, é ela. uma mulher que trabalha, uma mulher de exatamente. negócio, uma mulher Sim, bonita, E né? falando Conseguiu disso superar. que você trouxe, o mínimo que às vezes a gente fala, a gente entra aqui no segundo tópico que eu coloquei, que eu gosto sempre de dizer que o óbvio ele precisa ser dito. Às vezes é algo que a gente pensa assim, mas isso é muito simples. Às vezes para a doutora, isso eu vivo no meu dia a dia, na minha carreira, na minha casa, mas a gente precisa dizer. Então, eu gostaria muito de trazer em pauta que, assim, às vezes a gente fala, é muito óbvio falar de uma criança atípica, mas eu gostaria, né, que a doutora Tamiris, principalmente por conta da questão profissional, esclarecesse para nós o que de fato é uma criança atípica, em especial o autismo, né? E quais são os sinais que quem cuida ali, os responsáveis, geralmente a mãe, né? Quais são os sinais que a gente pode observar que de repente é aquele radarzinho ativado? Quando a gente fala de autismo, a gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Uhum, Então, a gente abre um leque muito grande para fazer o diagnóstico dessa criança. Quando a gente fala espectro, né? Transtorno do espectro autista, a gente engloba aí uma infinidade de características e comportamentos. Por exemplo, igual o filho da doutora Mônica, o Arthur, ele era uma criança, que você falou que ele era parado, né? não, O paradíssimo. meu já era uma criança extremamente Não ativa. chorava. Até hoje eu não sei como é o choro dele. Então, assim, eu acho que o maior desafio para a gente fazer o diagnóstico é justamente esse leque de alterações que a gente tem para fazer o diagnóstico. Porque o autista, o paciente autista, ele não vai ser igual, né? O nível 1 pode ser totalmente diferente de outro paciente nível 1. Né? O nível 2 é totalmente diferente de outro. Né? Então, pode ser que um autista nível 1, ele brinque com função, talvez o outro já não brinca. Né? Um tenha muita alteração sensorial e o outro tenha dificuldade em ambientes muito barulhentos, né? Pode ser que tenha um autista nível 1, né, nível 2, nível 3, que coma super bem e o outro que tem uma seletividade alimentar importante. Então, assim, hoje a gente tem um olhar muito mais criterioso para as crianças em geral, né? Muitas vezes vem até da queixa da escola, olha, mãe, a gente notou que faz isso, isso e isso, né? Ou às vezes uma pessoa de fora, mãe, você já notou que seu filho faz tal comportamento? Né? Então, acho que hoje a gente tem um radar, né? Vamos por assim, do jeito que você colocou, um radar muito mais preciso para a gente fazer os diagnósticos, né? Antigamente, quando eu comecei a fazer atendimento na pediatria, normalmente era a mãe que vinha me perguntar ou eu que questionava a mãe. Hoje em dia, muitas vezes, já vem relatório da escola, né? Já vem e assim, eu pego cada vez relatórios melhores das escolas, né? Com professoras, com profissionais, diretoras, cuidadoras, que têm um olhar e na dúvida elas mandam mesmo, procura o pediatra, sim, né? E isso é extremamente importante, porque quanto mais precoce a gente faz o diagnóstico dessas crianças, mais tempo a gente ganha de cérebro dessas crianças, né? Mais tempo a perfeito. gente ganha de terapias com essas crianças, né? Que nem a Mônica disse que o filho dela teve diagnóstico com 1 ano e 8, o B também foi antes dos 2 anos, meu filho. E como isso faz a diferença lá na frente, quando essa criança tem 7, 8, né, na Sim. adolescência,
faz muita diferença, né? A gente tem o que a gente chama de podas neurais, né? Então, a Sim. gente tem que trabalhar o cérebro dessas crianças, né? Para ter essas podas neurais cada vez, né, melhores, né? E essa criança não ter tanto impacto aí no comportamental, que é onde a gente mais pega, né? Sim. Então, são inúmeros sinais. O que eu mais, assim, peço para as mães ficarem atentas é o atraso de fala, né? Porque hoje as crianças estão cada vez mais precocemente expostas à tela, né? Eu pego, às vezes, bebês com pais com o celular no rostinho da criança, 3, 4 meses. Criança que, às muito vezes, bebê, né? muito cedo. Às vezes, crianças que passam horas na frente da televisão porque a mãe, às vezes, trabalha home. Ou então, crianças que são cuidadas por outras pessoas e a tela, assim, é liberada, né? Não tem horário. E a gente sabe que a exposição de tela, ela prejudica inúmeras funções, né? E principalmente no atraso de fala. Então, é onde mais eu falo para a mãe, né? Tem atraso de fala, tem que investigar, tem que ir atrás. Todo atraso, né? Mas o pai falou com tantos anos. Não, gente, a gente tem lá os marcos de desenvolvimento, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria, Ministério da Saúde, tem os marcos para a gente seguir como profissional. Então, assim, se não está dentro ali do marco, do esperado para a idade, tem que ser investigado, Sim. né? É o que eu falo para as minhas mães. Assim, eu prefiro encaminhar para um psicólogo, para um fono, né? Eu prefiro fazer esse encaminhamento e ter uma devolutiva negativa. Olha, esse paciente não preenche os critérios de TEA, do que eu perder esse time, não encaminhar e eu perder 6, 1 ano de terapia. Então, assim, na dúvida, a mãe que tem dúvida, ela tem que procurar um profissional para ajudar, Sim. né? Porque a gente tem hoje, graças a Deus, informação na internet, né? A gente tem profissionais capacitados para isso. E cada vez a gente está tendo mais capacitação. Isso é excelente, Sim. né? É bom pro porque isso vai se diagnóstico. tornando integrativo, né? Porque aí você vê que a escola, como você falou, a escola está evoluindo e aí a gente já fica mais tranquilo de que agora na escola eles têm esse conhecimento, já vai tratar de uma forma diferente, como a criança precisa, já vai integrar, já vai saber o que fazer. Porque muitas vezes eu acho que o sentimento que vem, e até o que a gente vai falar agora, né? Quais são os sentimentos que surgem quando vem esse diagnóstico? Sim. Porque aí a gente vê que às vezes tem muitas mães que ficam inseguras, muito medo, uma avalanche de sentimentos que vem junto com o diagnóstico Eu por acho conta que, disso, né? assim, a informação em relação ao autismo ainda é muito deficitária. A gente precisa de melhorar isso ainda, né? Tanto profissionalmente, até para as mães, para as famílias, né? Que é um tema muito amplo, né? Sim. E não vem só o autismo, às vezes vem até outras comorbidades juntas, né? Sim. Né? TDAH, dislexia, né? Então, a gente Olha. tem outras comorbidades aí associadas. Então, precisamos melhorar muito, tá? Não tô querendo dizer que tá tudo lindo, maravilhoso. Não, Mas já escolas vimos um precisam avanço, né? Sim. E Perto quais do que foram os era. sentimentos que vocês tiveram quando vocês receberam o diagnóstico? Eu acho que é muito importante falar sobre isso, porque tem muita gente que quer aprender a segurar os sentimentos. Mãe carrega muita culpa, né? Até de sentir. Exatamente. E o que acontece? Parte do princípio do quê? Aceitação da procura pelo diagnóstico. Isso dentro das famílias é uma parte muito difícil, principalmente para a mãe, né? Então, a gente tem uma coisa que a gente precisa falar aqui, que é a aceitação do diagnóstico, a aceitação de ir e buscar o diagnóstico, tá? Porque o que acontece? Quanto mais a gente demorar, a doutora Tamires falou aqui, eu estou encantada aqui escutando ela falar, e porque a gente tem desculpa, eu vou ter que falar, mas a gente tem um déficit dentro da medicina também, de profissionais que consigam ter esse carinho, que consigam abraçar não só a criança, porque a criança ela ainda não precisa ser abraçada, mas é a mãe dessa criança, a família, quem busca esse diagnóstico, né? Então, como o Arthur foi laudado com 1 ano e 8 meses, e isso para ele foi, hoje, eu falo, foi o que fez, está fazendo acontecer no tratamento dele, né? Tá fazendo, porque quando a gente tem esse diagnóstico, a gente sofre um luto,
Sim. É como se você perdesse, porque ninguém idealiza. Ninguém idealiza, assim, a gente tem que falar mesmo, porque assim, Sim. ninguém idealiza, é hipocrisia alguém falar assim, ai, eu quero ter um filho autista, eu quero ter um filho com TDAH, eu quero ter um filho portador de alguma deficiência. A gente não idealiza, a gente não espera isso. Quando a gente engravida, a gente quer aquele filho saudável. Hoje eu falo, quando uma pessoa fala para mim, ai, eu tô grávida, eu já não falo assim, ai, que venha com muita saúde. Porque se não vier, vai fazer o quê? Não é? Então, assim, a gente sofre um luto, o sentimento, principalmente, assim, ali da mãe, que busca, que é mais de 90%, né? São as mães que abraçam essa causa no começo. E você se sente, primeiro, impotente. Você se sente culpada, onde que eu errei? O que aconteceu? Será que eu tomei alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu... Meu, aquela raiz que eu fiz no cabeleireiro, porque eu nem sabia que estava grávida, será que foi isso que aconteceu? Sabe? É forte, né, É gente? bem forte. Ser mãe E, é forte. e assim, hoje, depois de todos esses anos, eu falo assim, ó, tenho o diagnóstico. Deus põe, eu falo assim, ó, a gente vai, como é que tem um ditado que eu tô parecendo o seu Madruga aqui, que é assim, ó, você vai dando um passo, Deus vai pondo no chão. Sim, Vai, sim. acredita. O importante é Verdade. aceitar. O primeiro passo é você aceitar que precisa de ajuda Uhum. e buscar ajuda. E é difícil, porque eu vejo assim, né? A mãe que ela chega no consultório, eu pego muito essa transição, né? Da vizinha, da professora, da avó, que comentou que viu alguma coisa errada, que ouviu alguma coisa Eu diferente. A palavra recebo é isso essa, né? todo dia. Todo dia no Diferente. direct, todo dia. Assim, é sempre isso. Aí assim, ó. chega essa família, normalmente vem a mãe sozinha em consulta, né? Porque ela não quer, né, expor, falar abertamente, né? Muitas vezes ela até já reparou que o filho faz algum comportamento ou tem algum atraso, né? Mas ela ali na família, ela se fecha, né? Eu falo, ela se fecha. Tudo bem, eu ouvi e me fechei. Aí ela vai lá, joga no Google, pronto. Já enche a cabecinha de minhoca, fica 2, 3 noites sem dormir, até chegar no consultório do pediatra, né? E aí ela vai devagar, tentando abordar o tema, e muitas vezes a mãe com vergonha, que eu pego mães assim, que às vezes a mãe tem vergonha de falar, e aí normalmente no meio da consulta, pro final da consulta, ela solta, né? Ah, doutora, fulano comentou que meu filho tá pulando, mexendo os bracinhos, ou que ele não se enturma muito, ou eu recebi um vídeo da escola que meu filho estava mais excluído. E aí ela joga a responsabilidade para mim, né? E aí? É realmente isso que estão falando ou não é? Eu quero saber da sua parte. Tipo assim, né? Mas fosse simples assim. Quero saber da sua parte. Ele é ou não é autista? Que é a pergunta que elas querem que normalmente a gente responda. E é duro, porque nenhuma mãe está preparada para ouvir: olha, mãe, pode ser um autismo, né? A gente vai lá e a gente quer escutar assim, ó. Que não É só uma fase. É só uma fase, tá tudo bem. E eu, como médica, mãe, né, eu me coloco no lugar da pessoa, falo, meu Deus, né, como é que eu gostaria de ser abordada? Porque a minha abordagem não foi essa. Eu não tive uma abordagem humanizada, né? Mas assim, não foi nem por maldade, né? O doutor Jaime que fez... Olha, o doutor Jaime que fez o diagnóstico do Bernardo, ele era uma pessoa maravilhosa. Quem está assistindo já passou com ele faleceu já, infelizmente, na Covid. E ele era, assim, um colega maravilhoso de trabalhar. A gente trabalhava junto numa clínica aqui em Suzano. E a gente atendia um na sala do outro, né? Eu atendia na sala 8, ele na sala 9. E um querido, assim. E na época eu procurei uma colega pediatra, mostrei para ela um vídeo do Bernardo chorando, tal, se debatendo, e o B tem olho verde, com a pupila dilatada. Eu falei, meu Deus, será que esse menino tá convulsionando? Né? Na minha preocupação era essa, foi por isso que eu fui parar no neuro, pra você entender a história. Nossa. E aí eu cheguei no doutor Jaime, mostrei o vídeo para ele, ele bateu o olho assim, catou o celular, falou,
autista. Esse foi o meu esse foi o meu diagnóstico. Eu disse, Autista. o que eu faço Aí agora? Hã? Acho que foi essa a minha cara. Eu falei, como assim, autista? O que é isso? Eu já tinha, o quê? 2 anos de formada, quase 3. Meu Deus, eu não nem vi isso na faculdade. Meu Deus, o que esse homem tá falando? Eu falei, meu Deus, o que ele tá falando? E aí ele olhou e falou, ó, você vai dar isso, isso, isso pra ele. E, ó, vai chorar, viu? É bravo mesmo. Aí eu, meu Deus, o que esse homem tá falando? Ele, procura um psicólogo. Na minha cabeça, eu não sabia, era um ponto de interrogação, assim. E eu, gente, mas como é que um bebê passa no psicólogo? Porque eu tinha aquela ideia de que psicólogo você senta no divã, e aí você fala da sua vida. Ele abriu né? várias caixinhas em 1 segundo na sua vida, né? Aí eu falei, meu Deus, mas como é que eu vou Adri, levar uma qual criança? psicólogo? Psicólogo, mas qual? Não é que nem hoje, assim, que a Sim. gente vai lá fulano tem um filho, a gente, né, troca Sim. informações, ou então a mãe que já suspeita, ela já dá um Google, já pega ali, né, Exatamente. já sabe que tem clínicas especializadas. Antigamente não tinha isso, né? Quando você teve o diagnóstico do Arthur, acho que também não, foi praticamente Não a mesma... tinha, não justamente por isso É. porque eu fui buscar ajuda, porque assim, quando você, e aí você tem o diagnóstico, pelo menos no meu caso, o Arthur foi laudado por uma médica em São Paulo, uma uma psiquiatra especialista, mas ela simplesmente me deu o laudo dele e falou assim, ó, agora você procura uma clínica e tal, e uma fono e não sei o que é aquele laudo. E aí eu falei, meu, por onde que eu vou? Tá, mas me dá indicação, eu sou de Suzano, você não conhece alguém e tal, e coisa. E aí eu fiquei peguei aquele laudo na Sim. mão, olhando o Arthur, que não falava, ele ficava assim no móvel, assim, só passando o dedinho, assim, enfileirava algumas coisas. Gente, agora olha isso, né? Vocês duas são da área da saúde. Ela, que tinha acabado de fazer a faculdade e tudo mais, já deu. Pra vocês verem como Difícil. não existe uma mágica, porque a gente é da área da saúde, ela nem sabia Não, o que e assim, era, ó, pra tomou um você baque. ver como é difícil para todas. Exatamente, esse é Né? o ponto. Assim, ó, não é porque isso é o que eu tento falar para as mães, né? Eu tô tendo a oportunidade abertamente de falar, gente, é difícil para todo mundo, Sim. né? Para mim, que sou médica, para Mônica, dentista, Vai ser um momento de descoberta para é todas, difícil para né? todo mundo, para a família inteira, Sim. né? Isso que Não- a gente só está falando do diagnóstico, né? Imagina Isso. a parte de toda mulher profissional. Ainda você tá. Nossa, é muito Quando a amplo, gente fala, por gente. exemplo, da criança, né, trazendo esse olhar para a criança, como que é essa questão de como lidar para também fazer a criança se sentir amada, acolhida? Porque eu acho que isso também gera, às vezes, um sentimento na mãe assim, meu Deus, eu não posso rejeitar o meu filho, como que eu vou? Às vezes, para a gente é tranquilo de saber isso, mas e a mãe que acabou de descobrir, com a cabeça toda confusa, como não transparecer nenhum sentimento negativo? Porque eles sentem, Agora né? é legal essa parte, porque eu vou falar só da minha parte como mãe mesmo, como mãe de autista, Sim. porque Sim. e como a vivência o Arthur mesmo. Porque o Arthur, ele é uma criança assim que tanto faz como tanto fez. Tipo, ele não demonstra assim, sentimento, nada, sabe? Então, assim, essa parte é muito difícil para mim, que a gente ainda tá ensinando para ele o que é algumas coisas, sabe? Sim. E ele tem 7 anos. O limiar doloroso dele era assim, era muito baixo, né? Então, assim, é baixo, né? Quando ele se machuca e não chora, O não B faz também, nada. nessa parte ele é bem... Então, eu falo que essa parte da aceitação, ele é uma criança que se aceitar tudo bem, se ele estiver no meio do grupinho, ele foi lá, alguém fala assim, não, sai, ele vai pegar as coisinhas dele e vai sair. O B, eu falo, né, Deus sabe O B de é todas... verbal? O B é verbal, o B, ele, como as pessoas falam, é leve, né? É levinho. É levinho, né? Do B, assim, Tudo é leve quando tudo não é é a gente leve. que tem que cuidar e Exatamente. lidar e É. aprender junto, né? O B, ele é uma criança, assim, funcional, totalmente funcional, ele fala, tem personalidade dele, ele tem um pouco de dificuldade, assim, de se expressar, eu vejo hoje que ele, assim, ele é uma criança muito boazinha, sabe? Ele vai fazer de tudo para agradar todo mundo.
Isso é uma coisa que me preocupa muito. A gente imagino. a gente já teve algumas situações bem complicadas, assim, na escola. Ele sofreu bullying, fizeram um vídeo dele em crise, jogaram na rede Nossa. social. Eu nunca falei isso assim abertamente, nunca comentei isso na Uhum. internet para não, né, para não gerar, mas a menina filmou o Bernardo numa crise, um dia ele entrando na escola, que ele mudou de escola no passado, e a menina colocou uma legenda embaixo, criança pulguenta, Meu Deus. que não quer ser amigo da tia, porque quando ele chora e ele tá em crise, que ele é contrariado, ele tem uma rigidez cognitiva bem importante. A rigidez cognitiva, só fazendo uma observação, é aquela criança que ela não quer sair daquela rotina que ele tem. Então, Sim. para ele, o fato de acordar em casa, pôr o uniforme, ir para a escola, mudar de ambiente, mudar de pessoas, É muita é muita informação, né? coisa para ele. E então ele todos os dias chegava na escola chorando, bravo, só que assim, eu fui bem acolhida, ele foi bem acolhido na escola, tanto que tinha uma tia que ele teve maior afinidade, essa tia, né, descia para buscá-lo, e aí eu sempre fui uma mãe muito, muito resolutiva, assim, ó, tem que ficar, vai chorar, eu até brincava na escola, ó, eu vou deixar ele, É. vocês não me ligam, eu falava assim, não me liga, porque resolve aí. Eu falava pra eles, ai, Camila, isso é engraçado. Eu falei, não, gente, resolve, eu preciso trabalhar. Esse menino precisa evoluir, me ajuda aí. Aham. E graças a Deus, né, ele teve uma tia que maior afinidade com ele. E aí ele bravo nesse dia, sentado assim, encolhido num banco, ele falava assim, eu não sou mais seu amigo. Ele falava pra essa tia. Ai. Aí a tia, não, Bernardo, mas vamos subir, vamos pra sala ali. Não, vou subir, eu não sou mais seu amigo. Coisa de criança, né? Aham. E a tia, assim, ignorando. Ele falou, tá bom, Bê, tudo bem, eu sei que você tá bravo, mas vamos subir. E a menina filmou isso, colocou na rede social, né, com essa legenda, criança pulguenta, Nossa. que não quer ser amigo da tia, e, né, depois a gente foi descobrir que era um Instagram que ela usava para fazer esse tipo de conteúdo, e uma mãe que era uma mãe de um aluno da sala do Valentim, meu filho mais velho, viu, identificou que era o irmão do Valentim e identificou que era o meu filho. Deu para Nossa. entender? Uhum. Aí me mandou o vídeo, esse vídeo mandaram pro Valentim, eu lembro até hoje, foi numa sexta-feira. Eu sei que, Mônica, eu chorei a semana inteira. Falei, meu Deus do céu, meu filho exposto, e aí o vídeo viralizou. E aí a menina, né, o Valentim entrou em contato, a menina tirou o vídeo da rede social. Eu tenho o vídeo até Sim. hoje, mas ela tirou. E aí depois a gente foi para a escola tomar as providências devidas, né? Mas assim, aí você fala, meu Deus, aí eu até no dia que eu fui na escola conversar com a direção, eu falei, eu não sinto que meu filho está seguro aqui dentro. Porque se dentro de uma instituição paga, né, uma escola Sim. particular, o meu filho passou por esse tipo de situação, eu não, coitado, eu não tô nem aqui para defender ele. E ele nem sabe o que está acontecendo. Está sendo chamado de pulguento na rede Nossa. social por uma crise que nele não está nem sabendo lidar com ele mesmo. Olha que situação difícil, né? Ele está sofrendo, porque para eles é um sofrimento. A criança autista, gente, ela sofre. Sim, com Quando ela faz É. crise, ela sofre. Né? Ela só não sabe falar, pessoal, eu tô sofrendo, tá? Sim. Eu tô triste, eu tô chateado. Eles não sabem se expressar dessa maneira. Então, assim, é muito difícil. E aí você trabalhar a cabeça dessa criança, fala, não, filho, tá tudo bem, né? E meu filho às vezes virava e falava assim, mamãe, hoje eu não chorei. Ah, tipo Olha. assim, A sabe? Eu vitória, a vitória. venci. Venci, tipo, 1-0 pra mim. isso. E ele, aí às vezes ele chegava e falava assim, mamãe, eu chorei só um pouquinho, Só meio. só um pouquinho, é. E às vezes, agora ele tá em outra fase, ele fala assim Hum. hoje, eu não fiz birra. Eu não fiz bi. E é muito engraçado, porque olha como a diferença, né? O Arthur, ele estuda na escola, em escola pública, porque ele precisa de um acompanhamento, Um AT, um né? AT 24 horas. Não, não Uhum. AT 24 horas, né? Ele precisa de Um AT um naquele AT período da naquele período da escola. escola, Uhum. né? E hoje a clínica que ele trata
todos os profissionais envolvidos, AT, fono, TO, ele faz psicomotricidade também, é tudo organizado por essa clínica, né? E a Gabi, ela acompanha o Arthur desde que ele entrou na escola. Hoje ele está no 2º ano, né? E ele já não passou, assim, por nenhuma situação assim, e pelo menos que eu sei até hoje, né? Mas e porque ele sempre tem alguém ali, como ele precisa de alguém para tudo, para levar ao banheiro. Ele desfraldou com 5 anos, né? Então foi bem difícil. Então ele não se comunica, mas não é por isso que ele não sente, né? Então eu falo às vezes, ele não demonstra tudo, mas porque ele é muito, tanto que crise, ele nunca teve crise assim de. É muito difícil, que eu falo que eu aprendi a ler, a ler os comportamentos. Porque como ele não fala, para mim, às vezes chega situações que agora já está mais fácil, né? Mas chegou a ser torturante, porque se ele estava com febre, como ele não chorava, ele não com dor, né? Você notava nos comportamentos dele. Ele não é uma criança que é agressiva, assim. Ele nunca bateu em ninguém, assim, eu não vejo assim, ele se defender, nem para se defender, sabe? Então, meu maior medo é que quando ele foi para a escola, e até pra gente conseguir tudo isso foi uma batalha, porque é convênio, o tratamento, ele é muito caro, né? Então, você tem que abrir, assim, entrar com uma ação judicial, tem várias coisas que eu também ajudo muitas mães que estão atrás disso, porque elas têm às vezes elas têm o diagnóstico, elas têm que me perguntar, Mônica, o que você fez? Eu te falo, eu fiz isso. E é burocrático, Sim, né? É burocrático. Até do momento, assim, que você tem, eu falo a hipótese diagnóstica, né? Quando a gente acende lá a luzinha de, opa, será que é? Até você chegar no laudo final, no diagnóstico final, eu falo, quando tem um laudo, eu falo que é como se você pegasse um mapa. Sim. Né? Você pega um mapa, porque agora você sabe o caminho que você vai seguir. Eu falo isso pra mãe. Eu falo, mãe, a gente tá apenas começando, né? Inclusive, pegando um gancho nisso que você falou, até chegar num laudo e tal, teve uma seguidora, né, do meu Instagram, que ela, inclusive, fez uma pergunta que eu acho que linka bem com isso, que na percepção dela, ela vê que atualmente estão existindo muito mais diagnósticos de autismo. Tem alguma justificativa para isso? Então, tem, né? Hoje a gente tem aí muito mais informação do que antigamente. Isso não tem nem como a gente comparar, né? Tem muita gente que fala assim, mas onde estão os autistas, né, do passado? Cadê? Né? Hoje tem tantos, e cadê do passado? Já que é né? Eles falam já que é um transtorno que a gente vê aí que não é de hoje. Eu falo, muitas vezes estão lá, estão presos, né? Estão em hospitais psiquiátricos, Sim. né? Ou estão com outros diagnósticos, né? Antigamente o pessoal usava muito demência, né? E as características aumentaram bastante, as comorbidades também. Antes eram algumas, que era 10 características, né? Sim. A gente chama de comorbidades, né? É isso ainda. É, Porque a gente muda tanto isso que eu falo, eu falo, como mãe, a gente acaba cuidando da nossa jeito, criança, do nosso jeito, até porque o autismo ele é todo personalizado, cada paciente é trabalhado de um jeito. É isso mesmo, a gente faz, tanto que hoje a gente faz a terapia ABA, né, que é uma terapia comportamental, que é individualizada, para cada paciente é uma abordagem diferente, então a gente trabalha aquilo que aquele paciente tem mais dificuldade, então, por exemplo, quem tem rigidez comportamental, a gente trabalha nessa questão. Quem tem dificuldade sensorial, né, a gente trabalha. Então, é bem individualizado mesmo. Mas respondendo a sua pergunta, hoje, com a informação, isso aumentou muito o número de diagnóstico. E também por conta que hoje... como que eu posso dizer aí? A gente tem muito mais estudos, né? A gente tem muito mais informação para fazer esse diagnóstico dessas crianças. A gente sabe que a maior causa do autismo é genética, né? Então, a gente tem os fatores, tal, que pode interferir, uso de medicamento na gestação, alguns produtos, né? Alimentação, né?
volto na tela de novo. O estilo de vida, O né? estilo de vida mudou muito, a maternidade mudou muito, né? A nossa vida hoje é totalmente diferente de, vamos por aí, 10 anos atrás, quem dirá 20, 30 anos. Então mudou muito. E no último estudo aí que saiu, eles falam que é uma criança a cada 31, né, nos Estados Unidos. Então a gente vê que assim, é muita coisa, né? É muita criança. Então a gente vai precisar se adequar, né? Todo mundo vai precisar se Sim, adequar. não é uma coisa né? assim, mas é o filho dela. Não, gente, não. depois da globalização, tudo é de É todo isso mundo, mesmo. né? Não, e muita gente acha assim que agora todo mundo é laudado como autista, todo mundo, mas não é, gente, é que precisa de cuidado, precisa de atenção. Doença da moda. Presta. Nossa, Nossa. gente, meu E Deus. quantas Não dói pessoas só de ouvir? Dói. Fala, meu Deus, tem dói, coisas e que dói quantos só de ouvir. adultos que estão sendo laudados agora, que passaram uma vida inteira. Isso O que eu tal ia do falar, autismo, do autismo tardio, né? leve. Sim. O que a gente fala, é aquela... o autismo leve. Mas é bem levinho. As pessoas acham que isso é um conforto, mas não é. E não né? adianta tentar Porque pôr em não adianta, caixinhas, autismo né? é autismo. Vou te enquadrar um, aqui. Não existe E isso. autismo é autismo. Cada um vai ser tratado individualmente, Sim. né? Então, assim, essa parte Ai, me fugiu da mente agora. De querer colocar. De querer colocar tudo numa caixinha, não é assim que funciona, né? Isso é vivendo a maternidade real de uma mãe E autista. falando em maternidade real, quando a gente fala, voltando para a parte do olhar agora como mulheres de negócios. Então, a gente falou ali do diagnóstico, de olhar para a criança, de olhar para a mãe recebendo esse diagnóstico. E agora, falando desse lado, dessa mulher empreendedora, eu vejo que muitas vezes, quando essa mulher ela recebe diagnóstico, vem o baque, né? Vem o luto, como você disse, aquela avalanche de sentimentos, e muitas delas acabam deixando o lado profissional, porque às vezes, não, agora eu vou me dedicar integralmente, eu preciso ver o que está acontecendo, botar a casa em ordem. E aí abre mão da parte empresarial, da sua mulher empreendedora. E muitas vezes, em algum momento, isso volta forte. Que aí a criança começa a fazer as terapias, começa a evoluir e tudo mais, e ela olha para si e ela não se vê mais. Né? Muitas vezes perdeu a sua essência. Fala, poxa, e agora? O que que eu faço? Então, vocês que hoje, além de serem mães atípicas, também continuam seus negócios. No começo você falou um pouquinho de que a odontologia trouxe para você essa questão de se sentir viva. Você que virou o seu propósito de vida, né? Como que foi para vocês assim? Quais foram os maiores desafios, mas que apesar disso vocês continuaram como uma mulher de negócios também? Quando eu sempre coloco assim que quando eu recebo essa família, né, que eu não recebo só a criança, Sim. né? Quando a gente faz a pediatria, a gente tem que estar ciente que a gente não vai somente cuidar da criança, não é isso não. A gente vai ter que cuidar de uma família inteira, Sim. né? Tem até uma expressão, né, que o pessoal usa, né, que para você criar uma criança, você precisa de uma aldeia inteira, Verdade. né? Não é só a mãe, Sim. né? Aquela aldeia, ela é muito importante. Uma rede de É apoio uma rede de mesmo, né? apoio. E nem só isso, assim, o convívio com outras crianças, o acolhimento dessa mãe, a função dessa mãe dentro dessa sociedade, né? Porque a mãe, todo mundo tem sonhos, né? Sim. Eu sempre tive o sonho de ser mãe, isso eu sempre, desde criança, né? Gostava muito de brincar de boneca. Então eu sabia que eu queria ser mãe. Em algum momento na minha vida, a maternidade estava em mim, né? E toda mulher tá aí suscetível a ser mãe. Sim. As que não querem, elas são suscetíveis, Uhum. né? É. Então, e uma questão hormonal, uma questão aí que, né, a maternidade, ela puxa para a mulher. E quando eu recebo essa família, eu tenho muito cuidado com essa mãe, porque é uma mulher que ela já está fragilizada. É uma mulher que ela está, eu uso a expressão dolorida, Sim. né? Ela já apanhou tanto, né? Às vezes ela apanha de pessoas próximas a ela, aquela pessoa que mora perto e fala, seu filho isso, que aponta, que julga, que compara. Porque que coisa mais dolorida para uma mãe do que você comparar o filho dela negativamente com outra criança, dói demais. Sim. Né? É muito frustrante para Uhum. uma mãe. Você fala, poxa vida, eu engravidei, eu idealizei uma maternidade assim, 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 porque a gente idealiza, Sim. né? E vem a maternidade atípica, você fala, meu Deus, né? E essa mãe, ela vai se perdendo,
literalmente. Ela vai se deixando de lado para ajudar o filho, né? O que eu ouço muito é isso. Eu preciso ajudar ele, eu preciso do diagnóstico para ajudar ele. Aí eu sempre, na minha cabeça, fico, tá, mas e quem vai ajudar ela? Né? Será que esse pai vai estar do lado para dar esse suporte para essa mãe? Será que essa mãe tem uma rede de apoio? Será que ela tem uma avó que vai pegar na mão dela? Será que ela tem um convênio que vai ajudar ela? Será que ela tem um chefe que vai ajudar ela? São Né? muitas coisas, Olha né? quanta coisa, né? Será que quem vai ajudar ela? É ela, porque eu falo, né? A hora que você tem um diagnóstico, parece que você tá assim no meio de um abismo e só tem você ali naquela montanha e só tem você, né? E o seu filho ali do outro lado do abismo, você fala, meu Deus, o que eu vou fazer para chegar ali? Como que eu vou fazer para ajudar ele? Essa é a sensação. E é difícil, porque a mãe, apesar dela ser mãe, ela é uma mulher, né? Ela já foi uma menina, ela tem sonho, ela tem vontades, ela tem cansaço, né? Exaustão. Poxa, gente, ela precisa dormir, entendeu? E muitas vezes, poxa, tem gente que super valoriza uma noite de sono. E tem criança que dá um trabalhão, né? Tem mãe que super valoriza trabalhar, se sentir útil, né? Cada uma tem sua trajetória. Mas tem mulher, eu falo de mim mesmo, eu falo, meu Deus, eu preciso trabalhar, Eu também né? gosto. De se sentir, assim, produtiva. Chegando né? férias escolares agora. Jesus! socorro, Deus. Já fica desesperada, meu Deus. É isso mesmo. Então, assim, é difícil. A gente tem que olhar para essa mulher com muito cuidado, né? Eu tenho uma mãe no consultório. Eu vou contar um pouquinho da história dela, né? Que ela passou comigo há um tempo atrás, quando o filho dela, hoje o filho dela tem 5 anos. Ela passou o bebê comigo e nesse primeiro ano de vida eu fiz o segmento do bebê e eu levantei a hipótese de que tinha alguma coisa diferente, né? De que tinha alguma coisa que não estava indo do jeito que eu gostaria. Como médica dessa criança, eu não estava feliz vendo o desenvolvimento daquela criança. E eu levantei essa interrogação. Falei, mãe, vamos né? Vamos pesquisar, vamos passar com outros profissionais, vamos ver o que está rolando. E ela recuou, falou, meu Deus, ela não gostou do que eu falei. E ela simplesmente sumiu do consultório. E esse ano, esse menino estava sendo acompanhado por outro profissional, e esse menino teve uma intercorrência, e a família, eu sou pediatra de uma outra criança dessa família, e aí na hora do desespero, essa família me acionou. Você pode vir aqui e tal, ele não estava legal, e eu faço consulta domiciliar aqui em Suzano, tal, família que eu conheço, falei, tudo bem, vou lá. E a hora que eu peguei esse menino, tava com a avó, né, a mãe tava também, e eu falei, meu Deus do céu, quanto tempo a gente perdeu, né, a gente deixou não é perdeu, mas a gente deixou de ganhar, não sei se deu para entender. E aí eu falei, meu Deus, aí foi que a mãe me falou, doutora, eu fiquei meio chateada na época. Eu falei, tá tudo bem, o importante agora é a gente, vamos daqui para frente? O que a gente pode fazer daqui para frente, né? E aí, resumindo... E vem a vergonha de falar também, né? Mas eu sou super aberta, eu sou super E a vergonha de falar e de ser julgada, né? Não, eu não julgo, eu faço esse trabalho dentro de mim, sabia? De não julgar. Eu não julgo. Eu sempre tento olhar assim e falo, poxa, ela deu o melhor que ela podia naquele momento. Sim. Porque é difícil mesmo. Ela também estava lidando com várias coisas. Poxa vida, ela também estava lidando com uma situação muito difícil, né? E, resumindo, eu falo, né? Eu recalculei a rota dessa criança, né? Hoje essa criança faz acompanhamento comigo. Inclusive, mês que vem está de volta para a gente dar mais uma mexida aí. Que eu tô feliz, mas eu quero ficar mais feliz, né? Eu sempre uso essa expressão. Sim. E aonde eu vou chegar? Eu tratei essa mãe. Um dia eu chamei essa mãe no consultório, só ela. Falei, ó, não vem com a criança, não vem com ninguém, vem só você, quero conversar com você. E eu conversando com a mãe, aí ela chorou no consultório. Eu também quero. Já me coloca na sua agenda. Ninguém me trata. Foi, menina, eu chamei ela no consultório, e eu virei para ela com o maior cuidado, porque jovem, bonita, mas você via que era uma pessoa que estava, assim, depressiva, machucada.
E eu falei pra ela, falei assim, você tá se tratando? Aí ela chorou. Só de perguntar, Só ela já de desabou. perguntar, ela, ai, doutora, desculpa. Eu falei, não, imagina. E eu lá, engolindo choro, né? Porque eu sou chorona. Engolindo choro. Eu falei, você tá se cuidando? Não. Um parente tinha recomendado ela para um psicólogo. Ela foi pro psicólogo, não gostou do que o psicólogo falou, parou a terapia. Eu falei assim, posso te dar um conselho? Mas eu não vou te dar um conselho como médica, não. Eu te dou um conselho como amiga, falei para ela. Falei, você tem que procurar ajuda. Porque um filho bem tratado, a mãe tem que estar muito forte. Sim. A mãe não pode estar fragilizada. Olha que pesado, olha que responsabilidade que eu ponho em cima dessa mãe. A mãe não pode estar fragilizada, meu Deus. E a mãe tem que estar muito firme, porque quem vai segurar o rojão, gente, é mãe, tá? É a mãe que vai segurar. É a mãe que vai lá e a mãe que vai brigar pelo que tiver que brigar, é a mãe que vai acordar, é a mãe que vai levar, é a mãe que vai trabalhar para ter mais recurso. É mãe, tá? Normalmente, ok, tem algumas exceções, mas normalmente, na grande maioria, é mãe. É a mãe, eu falo, é a mãe atípica que salva o filho autista. É a mãe que vai salvar ele. Forte. É forte você parar para pensar. Sim. Porque assim, né? Tudo bem, a mãe ela já tem aquele instinto protetor. A mãe atípica, ela tem que ter mais. Porque é uma criança que não tem, é uma criança que não tem por ela, não sabe por ela. É uma criança que não sabe se defender. O meu é bonzinho demais, o seu tranquilo demais. Tem uns que é bravo demais. Eu tenho uns pacientes bravos. Aí a mãe tem que entrar lá no meio também. Calma, peraí, não é por aí. Então, assim, a carga dessa mulher, ela é muito pesada, né? A mulher tem que ser, desculpa a expressão, ela tem que ser porreta mesmo, sabe? Ela tem que ser uma mulher bater no peito e falar, não, peraí, deixa que isso aqui eu vou resolver. Ela vai brigar burocraticamente, ela vai no convênio, ela vai no advogado. E sem né? se perder, né? Tudo sem se isso, perder. ela ainda tem que ser mulher. Ela ainda tem que se arrumar, ela ainda tem que dar atenção pro marido, ela ainda tem que ter uma casa arrumada. Muitas vezes ela tem que trabalhar fora. Gente, é puxado. Não é para qualquer um, não. Eu sempre falo isso pras mães, gente, não é para qualquer um. E tá tudo bem, tem dias que você não vai estar bem, e tá tudo bem. Eu falo pras mães assim, tá tudo bem, gente. Hoje não deu certo, amanhã vai dar. Você não pode desanimar, não pode desistir. É assim. Desistir não é uma opção, não é uma né? opção. Mas É difícil. E conciliar a carreira junto com toda essa carga que a gente tem, né? Eu falo por mim, nessa parte de ter que... né, estava formada há 4 anos e estava no auge da minha carreira, assim. Eu estava muito... E ter o diagnóstico, eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Primeiro, para onde que eu vou? Né? Poxa, e meu sonho, vou deixar de lado. Eu acho, assim, eu tiro o chapéu para as mães que deixam a sua profissão para cuidar dos seus filhos, mas eu não ia ser feliz. Sim. Você entendeu? Mas eu falo que é uma decisão muito de cada uma. Assim, aí eu faço o meu trabalho de não julgar. E aí o que eu vou fazer para... O que eu vou fazer? Pô, eu preciso de recurso. Na verdade, também tem a situação de que a necessidade é maior do que a vontade também. Sim, né? Então, sim. eu amo minha profissão, amo meu filho, amo minha família, mas para me dar condição para o tratamento dele, eu preciso trabalhar bastante. Como você falou, tudo é caro. Né? Tudo Uma clínica caro, integrativa, um caro. convênio, tudo. Exatamente. É caro. O convênio por si só ele já é caro. E burocrático. E burocrático. Né? Aí hoje eu acabo, a gente tem convênios, a minha pólice, graças a Deus, é muito antiga, então eu acabo tendo o reembolso. Né? Mas às vezes é muito inviável. Se eu, Mônica, tivesse que pagar todo o tratamento assim, sem ter o reembolso, seria inviável. Mas tem gente Teria que me adaptar. Não tem nem esse recurso para investir. Porque quando Nem você exatamente. porque quando você vai pedir o reembolso, você tem que ter o dinheiro para você bancar. Sim. Exatamente. Primeiro você paga, banca, depois ele reembolsa. recebe. E eu vou falar o que eu falo. É empréstimo para pagar a primeira. Cada um daí, rebola de um lado. Rebola de um lado, rebola do outro. Aí o convênio glosa. E aí, isso aí. assim, ó, e o que acontece? E de trabalhar, eu falei, hoje é quase 12 horas. Eu tenho alguém que fica com o Arthur. Eu já esqueci. Aí eu e meu marido, nós revezamos. O leve busca nas terapias, a gente também. Revezamos, aí a Gabi leva ele para a clínica, porque ele faz só a parte da escola, a parte da terapia aba que engloba junto a parte da escola, né? E
mas ele faz as outras terapias tudo fora, então, na clínica. E aí, às vezes, eu esqueço, já esqueci ele. Olha, gente, meu Deus. Tem um Instagram chamado Mães Atípicas, que são mães que falam, é muito engraçado. E aí eu me identifico tanto com quase tudo, assim. Então, e eu não tenho vergonha de falar, não, porque às vezes, nossa. Não, é difícil. Você sabe que o B... Eu tô lá e lembro assim, eu falo, meu Deus, hoje é meu dia de buscar o Arthur. Socorro. Socorro, chego na sala de espera e falo assim, ó, você pode, por favor, só esperar um pouquinho que eu já volto? Aí os pacientes, eles já me conhecem, né? Então, eles acabam rindo de mim, às vezes, nas coisas. Porque, por mais perfeita, você quer ser... Eu sou muito perfeccionista nessa parte, eu sou muito chata. Comigo mesma, assim, me cobro demais. Né, na minha questão profissional. Então, assim, para mim, E vou te falar, é tão bom, né, quando o paciente tem uma empatia com a doutora. Gente, é tão bom. E aí eu chego e falo assim... Porque não é todo dia que a gente tá bem. É tanta demanda. Eu sei que o paciente não tem nada a ver com a nossa vida pessoal. Né, pessoal. Mas é tão bom quando a gente também se sente... Porque eu falo, eu sou muito grata a eles. Eu falo assim, meu Deus, olha, meu paciente é meu amor. E uma coisa que eu falo, que o que eu trouxe para dentro da minha que o Arthur, o que o autismo trouxe para dentro da minha visão, da minha parte profissional. Pessoal, eu sou muito assim, eu gosto de fazer tudo muito coisa personalizada, eu gosto de dar mimo, eu cozinho, eu levo o bolo para a clínica, eu compartilho tudo isso, porque vivendo isso, e com as mães atípicas também, que eu conheço tudo, a gente tem todo um carinho. Então, assim, um leva bolo, outra leva... Então, eu trouxe isso para mim, porque é uma maneira de ser ter uma empatia. E o meu paciente com que me certeza escolhe... isso fez o seu mundo ficar mais leve também. Então, assim, eu vendo essa necessidade eu falo assim, hoje eu trato o meu paciente como eu queria ser tratada. Sim. Entendeu? Como eu gosto de ser tratada. Então, assim, vai muito além só do que o procedimento ali, sabe? Eu quero ele para sempre comigo. Eu sou ciumenta também do meu paciente. Aquelas, deles te ouverem, se alguém estiver assistindo ele, for o paciente, já sabe, se postar em outro ambiente, Então, eu compartilho isso. Então, o Arthur, ele fez também eu ter mais assunto. E, às vezes, essa conexão que eu tenho com o paciente, ele sempre... Olha, 95% dos meus pacientes, eles ou têm na família, ou têm um conhecido. Então, assim, às vezes, o que eu tô falando com ele ajuda ele a passar para frente, sabe? Ele tá ali. Porque a consulta odontológica, eu faço muita parte estética também. A odontológica é difícil conversar. Agora, a parte estética, você fica ali falando, conversando bastante. Então, e parar, para mim, teria sido uma tortura. Para mim, e você sabe que... O bom de sempre de nós termos o nosso horário, que a gente consegue conciliar isso também. Sim. Né? Então, a agenda. Eu atendia muito convênio, né? E de um ano, meu consultório, esse mês, inclusive, faz um ano que eu abri meu consultório. Obrigada. E o que mais me motivou a ir para o meu consultório é poder dar um atendimento que eu gostaria de dar para os meus pacientes. Né? Muitas vezes no convênio a gente fica restrito, a gente fica... Tem regras, né? Você não tem liberdade para trabalhar do jeito que você gostaria, né? Nem do lado financeiro, porque... eu vejo também, já trabalhei por convênio, a remuneração é baixa, muito e você baixa. não consegue ter aquele... fazer o que você quer. Você vai ter que... Não tem como, a gente vai ter que ter uma demanda muito alta. Sistematicamente não dá. Humanamente não dá. Não dá. O que é colocado ali é impossível. Você... Eu sei quem que faz a conta disso, sinceramente. Não, é difícil. E aí eu falei, gente, eu preciso de ter um lugar que eu trabalhe do jeito que eu gostaria de trabalhar. E eu criei coragem esse ano passado e falei, vou ser uma mulher empreendedora agora. Ousada. Eu vou ser ousada. Agora dá licença que eu tô chegando. E foi um ato, assim, de coragem da minha parte, porque com 3 filhos, uma demanda exaustiva de trabalho, eu trabalhava... todos os dias, até as 8, 9 horas da noite. Fazia as pausas, né, com as crianças, com a demanda. E eu falei, não posso ser desse jeito, porque eu estou infeliz profissionalmente,
né? Porque, graças a Deus, eu tenho um nome, os meus pacientes, eu falo, eu sou muito, igual a Mônica falou, eu sou muito grata também para os meus pacientes. Porque tudo que eu tenho hoje, Sim. eles me E se ensinam tornou uma muito referência, como né? pessoa, sabe? Eu aprendo gente todos os dias. Sim. E é uma Assim, troca, é né? uma Você troca, escuta muita história E eu não era assim, viu? Eu falo que a medicina, ela me mudou, eu sou uma pessoa totalmente diferente. E o Bernardo, ele me mudou mais ainda. Porque eu não tinha esse olhar, sabe? Hoje eu me sinto muito mais humana. Eu não sei explicar. Sensível às coisas da Sensível, vida, não, né? assim, eu era uma pessoa mais egocêntrica. Hoje eu sei que o mundo não gira em torno de mim, Sim. né? E eu preciso trabalhar isso, porque às vezes eu fico, calma, o mundo também não gira em torno dos meus filhos. Eu também preciso Né? do Eu meu também, lado, né? eu também preciso viver, eu também Sensacional. preciso ter. E eu abri o consultório, né? Eu falei, eu vou empreender de uma maneira diferente, vou recalcular a rota mais uma vez da minha vida, né? Vou desapegar um pouco do convênio que eu não está me fazendo bem como pessoa. E eu vou abrir o meu consultório com a minha cara, com o meu jeito, com as minhas regras. Aqui eu faço o que né? eu quiser. E eu faço o que eu quiser, isso mesmo, na hora que eu quiser. Eu demoro quantas horas eu quiser. Uma consulta de Uma 3 consulta, horas e tá me tudo bem. deixem. É o que já deu pra ver, Né? né? Que a gente fala, né? Gente. Não, Nossa, menina, Nossa, e eu posso falar, eu tenho um defeito que é uma qualidade. Eu viro amiga das minhas pacientes. Isso é maravilhoso. Menina, eu também. é terrível Até festa isso. de... Não me chama pra festa que eu vou. Eu vou, menina, eu sou arroz de festa, eu viro amiga de representante de Mas medicamento. é que não tem como. Eu falo, Paciente. não tem como. É uma coisa tão pessoal. Eu falo assim, quando a pessoa ela te dá a oportunidade de você Entrar na vida entrar na dela. imagina ser invasivo. Gente, porque eu tô quer queira entrando ou na quer vida não, dela. É a Ela- reciprocidade, É. né? Olha que bacana, vocês entregam. Acho que tá tudo muito linkado. Vocês falaram de propósito. Sim, O autismo trouxe para a vida de vocês um propósito, uma sensibilidade uma maior também. sensibilidade, a sabe? humanidade, Sim. né? Assim, eu sei que a gente... Ai, gente, é um papo delicioso, é maravilhoso. Pena que a gente já foi embora, Ai, mas Mônica, olha... E a Mas gente é- falou que tinha muito Tem assunto. muito Bastante assunto. Eu tô muito feliz. Esse episódio, com certeza, deixou o meu coração quentinho. Eu tenho certeza que todo mundo que assistir, né, algumas com certeza vão chorar. É que a gente se segurou muito aqui, Mas viu, é. gente? Mas é tudo Nossa, chorona. graças a Tudo... Deus eu não chorei. É, mas eu falava, olha- eu não posso chorar, não posso chorar. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final aqui Eu de vou- coração para coração, para as pessoas que estão nos assistindo, para essas mães atípicas, empreendedoras, e que eu tenho certeza que ao assistir esse episódio elas vão perceber que são humanas, é gente como a gente. Não importa se você é médico, especialista em autismo, Isso mesmo. né? Se você tá ali à frente dos seus pacientes, cada uma vai ter a sua jornada. Sim. Umas vão dar uma pausa por um tempo para conseguir entender, assimilar tudo. Outras não vão parar. E tá tudo bem. E tá tudo É isso, gente. Né? A gente Mônica teve vai aqui, ó, ler, mas eu não programei nada. Não, eu até vou. li, mas agora já mudou totalmente o curso. do meu Isso aí raciocínio, vai do né? coração para coração. É. Então vai lá, Mônica, deixa uma mensagem para as nossas ousadas. Olha, Ousadas. o que eu quero deixar aqui de mensagem? Hoje eu falo, Deixa eu chorar. É real, é isso. Deixa a emoção isso vir. Ai, tá tudo bem não ser difícil, sabe? Tá tudo bem falar. Uhum. Tá tudo bem ter dúvidas, sabe? Mas o que eu quero deixar claro aqui é que o autismo, ele não é o fim, tá? Para uma mãe empreendedora. Às vezes ele é o começo, né? E eu falo que eu precisei recalcular a rota Uhum. várias vezes nesses longos 7 anos aqui. E hoje eu vejo que tá um pouco mais fácil. A gente ainda nem falou sobre essa parte da comunicação alternativa. Uhum. É uma coisa muito ampla. O autismo, ele é um assunto muito grande. Mas o que eu quero deixar para essa mãe que tem uma criança autista e que ela tem um sonho de empreender, que ela recalcule a rota, que ela calcule isso, que ela veja que é possível, tá? Mas tem que falar, porque se você não falar do teu sonho, ninguém vai saber. Uhum. É isso mesmo. Tá? Então a gente tem que a gente nota que a mãe, ela é muito reservada, ela tem receio de ficar falando, de expor as suas vontades. Gente, mãe atípica
Tem vontade, sim. Tem vontade de ficar sozinha, tem vontade de... Hoje eu falo, eu estava rindo do cavalo, porque hoje o entrar no mundo equestre, para mim, foi uma coisa que eu fiz para mim, porque até então sempre me dediquei à minha família e à minha profissão. Mas para mim, o que eu fazia para mim? Eu não fazia nada para mim. Para mim, assim, de eu falar assim, ó, hoje eu faço, coloquei na minha bagunça da minha agenda dentro isso. Esse tempo para mim, que é o que eu tô amando, é surreal o que eu tô vivendo hoje com o cavalo. E eu acho que isso vai além ainda. Então, assim, expõe o seu sonho. Empreender não é fácil, mas é tão gratificante. Sim. E é isso. Obrigada. Do coração, você vê? Você, Tamires. Gente, muitas vezes eu me questionava, assim, o porquê que eu tinha sido escolhida, né? Você fala, meu Deus, por que que eu ganhei o Bernardo? Por que que eu tô tendo essa missão de cuidar do Bernardo, né? Nessa vida. Tá aí, ó. E várias vezes eu me questionei nisso. E hoje, assim, eu vejo o B, eu falo, gente, ele é uma criança maravilhosa, assim, para mim, para o meu marido, para os meus outros filhos, né? Ele ensina a gente todos os dias superação, carinho, o jeitinho dele, né? Que ele tem a fala bem robotizada, é tão engraçado. Hoje a gente... Assim, ele é uma criança maravilhosa. E o que eu tenho para dizer, assim, é que tá tudo bem. Vai dar certo. Sabe? Sempre dá certo. E eu falo para as mães, vê o lado bom da coisa, vê o lado positivo. Só vê o lado positivo, sabe? Vamos enxergar sempre o copo, né? O copo sempre mais cheio, né? O copo sempre... pro lado bom mesmo, porque eu acho que a vida ela já é tão desgastante. Isso atrai, né? Atrai. Pensar positivo atrai. Tudo bem, um dia não tá legal, mas, sabe, no outro dia... Tá tudo Pensa bem. 90% positivo, deixa os 10% para você pensar. E eu falo assim pra mãe, quando você tiver dúvida, pega seu filho, abraça ele, dá um cheirinho nele, deita do ladinho dele. Eu falo que cheiro de filho cura tudo. 3 segundos. O cheiro de filho cura tudo. Sabe? A hora que ele deitar lá, passou aquele nervoso com a criança, aquela rotina exaustiva. Deita do lado dele, assim, e olha como poderia ser pior. Eu sempre falo isso. Olha como poderia ser pior. Como diz meu filho, abraça coração com coração, que vai mudar tudo. Gente, eu acho que, assim, a maior prova, assim, de amor é uma maternidade atípica. Acho que não tem prova de amor maior do que a mãe gerar uma criança que ela não imaginou e ela tem um amor por aquela criança. E defender de tudo e de todos, e assim, é uma coisa inexplicável. Eu imagino. E a gente também não pode se deixar de lado, né? Então cuidem-se, né? Tem que se cuidar, tem que aceitar ajuda. Eu demorei para aceitar ajuda, sabia? E depois que a gente aceita, é tão bom. Fica tudo menos pesado. Exato. Né? Meninas, muito obrigada. Eu tô muito feliz com esse episódio. Meu coração tá quentinho. Imagina essas mães. Eu tenho aqui um mimo. E eu falo que o autismo, quando a criança ela não é verbal, você aprende o amor sem escutar uma mãe. O amor verdadeiramente sentido, né? É o ouvir, mamãe, eu te amo nos gestos. Dia após dia, né? E eu vou deixar aqui a indicação de um livro que muita gente pergunta, que fala sobre... É um livro antigo já, que se chama O Corpo Fala. Já ouvi Esse falar. livro, ele é muito legal, é um livro antigo já foi... e assim, foi um dos livros que me ajudou muito, assim, que não tem nada a ver com o autismo, mas ele tem a ver com a gente, com a mãe. Então, pra gente conseguir entender um pouquinho, assim, os comportamentos. Observar, sentir. Né? Perfeito. Meninas, muito obrigada. Aqui tá um obrigada. mimo pra vocês. E para você que ficou com a gente até o final nesse episódio, meu agradecimento especial. Eu tenho certeza que quem assistiu aqui vai chorar, porque a gente se segurou bastante, mas no final não deu muito, né? Mas muito obrigada pela sua presença. E olha, se você ou se você conhece uma mamãe atípica e é uma mulher empreendedora,
encaminhe esse link, porque eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para essas pessoas. A gente precisa falar mais disso, a gente precisa levar essa mensagem, a gente precisa mostrar para essas mulheres que elas não estão sozinhas, que assim como elas, às vezes, guardam esse sentimento, ai, eu tô sozinha, eu tô perdida, não estão. Levantem a mãozinha, peçam ajuda, estejam em ambientes que vão encontrar pessoas que passam pelas mesmas dificuldades, porque juntas, com certeza, nós somos mais fortes. Aquele dia que você às vezes não tá bem, mas você se encontra com aquela que tá um pouquinho melhor que você, ela vai te dar forças, ela vai te trazer palavras de conforto, de ajuda. Às vezes vai conseguir olhar uma coisa que você não tá conseguindo ver naquele momento, e juntas a gente vai avançando, vai levando os nossos filhos também para avançarem também, né? Aquele sorriso, aquele abraço. Então, muito obrigada pela sua audiência e não esqueçam de deixar aqui um comentário, um agradecimento para essas lindas. Deixe o seu recado para a doutora Tamires, para a doutora Mônica. Aqui embaixo também tem os contatos, quem quiser, né, buscar pelo apoio aqui da doutora, acompanhamento também. Então, muito obrigada e até o próximo episódio. Obrigada. Tchau, tchau. O ser humano é extraordinário e todo dia vai a um lugar surpreendente, o lugar do outro. Aqui no Sicredi, nós investimos em tecnologia de ponta, mas investimos em simpatia de ponta também. Porque tratar as pessoas com carinho nunca será obsoleto. Sicredi é ter com quem contar.